Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Eu acho bonito que aqui no Evangelho de Marcos há um personagem que Jesus encontra que tinha duas deficiências. Ele era surdo e mudo. E eu acho interessante a maneira como Jesus interfere na vida deste homem. Vamos ver aqui. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou-lhe a língua. E olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. E cheios de grande admiração diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Quando eu digo para vocês que nós estamos muitas vezes reativos, mergulhados numa rotina de pouca reflexão, eu acho que nós ficamos um pouco assim. Nós ficamos sem saber ouvir e, consequentemente, ficamos sem saber falar. Aí a gente fica bestializado. Sabe quando você percebe que você vai vivendo todos os dias iguais? Eu particularmente me lembro que quando eu fazia faculdade, sobretudo de filosofia, eu me senti muito vivo, porque todos os dias eu saía da aula iluminado por uma novidade. A filosofia nos retira do senso comum, ela nos ensina a pensar com mais profundidade. Ao estudar os filósofos, a gente tem uma oportunidade extremamente feliz, satisfatória, uma satisfação imensa de poder superar aquelas visões antigas que você tinha e que depois você identifica que eram mesquinhas, eram pequenas, eram pobres. A filosofia amplia a nossa maneira de pensar. Eu vou saindo daquilo que era o lugar comum e começo a pensar com mais profundidade, com mais ambiência, né? A filosofia amplia o nosso olhar. E eu me lembro que quando eu saía da sala de aula, iluminado por aquilo que eu havia escutado dos meus professores, nossa, que maravilha, eu nunca tinha pensado assim. Aquilo modificava a minha maneira de ver o mundo. De alguma forma eu era curado de uma cegueira. A primeira lição que eu tive na filosofia foi muito simples. O professor pegou um livro e falou assim: o que vocês estão vendo? Segurou o livro. Todo mundo disse: um livro. É a resposta mais óbvia. Aí ele diz: sim, mas filosoficamente, se você quiser responder com mais honestidade, com mais simplicidade, por que não dizer, com mais humildade, você vai dizer assim: eu estou vendo parte de um livro. Você não está vendo o livro todo. Para ver o livro todo, você precisa abrir as páginas, você precisa revirar aqui, capa contra capa, orelha. Mas não, nós somos rápidos em dizer, quando alguém nos pergunta: o que nós estamos vendo aqui? Um livro. Pois é. Ele começou a me ensinar filosofia ali. Ele disse: a partir de hoje, vocês vão perder essa pretensão de que estão vendo tudo o tempo todo. Não, nós estamos vendo parte das coisas. Quando eu olho para uma pessoa, nunca mais me esqueci dessa regra filosófica. Eu não estou vendo a pessoa no todo. Eu não estou vendo o que é que ela viveu, eu não estou vendo o que é que ela sentiu, o que é que ela já precisou passar. Estou vendo apenas aquele fenômeno diante de mim, o que ela está sendo hoje. Ah, mas ela é muito mais do que eu estou vendo. Isso é pensar filosoficamente. A filosofia nos concede uma humildade diante do conhecimento. A experiência de estudar filosofia foi para mim um pouco o que Jesus fez com este homem. Ele me ensinou ali, através do conhecimento,
Deus me deu a oportunidade de modificar o meu jeito de ouvir. E, consequentemente, Deus modificou a minha maneira de falar. Porque isso é muito interessante. Quando você percebe que o seu discurso, ele está sendo construído de acordo com uma forma de ver o mundo, com uma forma de ouvir o mundo. Sabe, aquilo que eu consigo captar do mundo, depois vira discurso. Depois passa pela minha fala. Chega até você através da reflexão que eu faço. E eu fico pensando que meu papel como um padre passa sobretudo por isso. Despertar as pessoas para ouvirem com mais amplitude, para falarem com mais precisão, com mais prudência. Sabe, eu acho que a nossa conversão, ela vai colocando-nos dentro de um contexto de reflexão, que vai nos ajudando a identificar de fato o que nos faz felizes, e identificando isso, a gente começa a modificar na estrutura da nossa vida o que nos atrapalha, o que nos impede de viver essa felicidade para a qual nós somos criados. Então hoje é mais uma oportunidade que Deus tem de curar a nossa maneira de ouvir e a nossa maneira de falar. Você sabe que às vezes nós convivemos com uma pessoa que nos é difícil, e se a gente não modificar a maneira como nós ouvimos aquela pessoa, nós nunca vamos ser capazes de viver uma reconciliação com ela. Porque nós ouvimos sempre da mesma forma. Nós já estamos com os ouvidos viciados. Nós já achamos que ela sempre vem nos dizer a mesma coisa. E motivada pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas razões. Quando você abre o coração para deixar que o outro tenha a possibilidade de ser diferente de você, diante de você, você pode até ouvir diferente o que ele lhe diz. Perdoar, às vezes, consiste em ouvir diferente aquilo que você ouve todos os dias. Ou olhar diferente aquilo que você olha todos os dias. Falar diferente aquilo que você fala todos os dias. Aí a gente vai sendo mais feliz, porque você fica menos preso aos seus preconceitos, às suas mesquinharias, aquilo que há de mais raso em você. Um ser humano, boa parte da origem dos sofrimentos humanos está na maneira como a pessoa pensa. Boa parte da origem dos nossos sofrimentos está naquilo que nós pensamos e que nós permitimos dentro da nossa cabeça. Por exemplo, perdi o meu namorado. Se naquela hora eu não me permitisse me envolver totalmente por aquela emoção que me jogou, achando que eu estava com o pior sofrimento do mundo, se eu racionalizasse, se naquele momento eu distanciasse um pouquinho da minha emoção e pensasse, isso não é o fim do mundo. Perder um namorado não pode ser uma causa final, mesmo que a fila pode andar com muita facilidade. Primeiro, vou raciocinar. Se ele não me quer, porque ele não gosta de mim. Vale a pena sofrer por uma pessoa que não gosta de mim? Pode até valer um tempo pequeno, mas não estender esse desprezo para o resto da vida. Não. Por exemplo, tenho no meu livro, um rapaz estava sendo caluniado através de cartas anônimas. Ele era um funcionário de um banco, vivendo cada vez mais uma progressiva escalagem de postos, até que ele começou a receber cartas anônimas denunciando que ele estava roubando, sabia de roubos que ele estava fazendo no banco e que ele iria ser denunciado às autoridades. Esse rapaz me procurou, gente, ele não conseguia dormir. Até que eu perguntei para ele, meu amigo, com toda sinceridade, você tem alguma coisa na sua conduta profissional que realmente pode ser um perigo para você? Eu falei, não, padre. Pelo amor de Deus, tudo que eu consegui na minha vida foi com o meu trabalho, foi com isso, foi com aquilo, papapá, papapá.
Mas então por que você está com medo? Não estou com medo, eu estou chateado. Espera aí. Se alguém está fazendo cartas anônimas é porque tem inveja de você. Concorda comigo? Concordo. Se ele tem inveja de você, é porque você tem valores que ele não tem. Concorda? Concordo. E você está chateado por isso? Aí ele... Você é o bom da história. Quantas vezes nós perdemos tempo da nossa vida, a gente não dorme por causa dos invejosos? Você sabia que eles já falaram de você aí? Não estou sabendo não. E a mim só interessa o que fala de mim, aquilo que verdadeiramente tem alguma conotação com a realidade. Eu não vou ficar perdendo o meu tempo e as minhas noites de sono por causa de fofoqueiros de plantão que não tem o que fazer, que ao invés de cuidar da vida dele, está querendo cuidar da minha. Neutralizar o poder do sofrimento sobre nós é isso. É você lançar um pensamento bom para substituir um pensamento ruim. Se eu verdadeiramente dou ouvidos à fofoca e fico muito preocupado com o que os outros estão achando de mim, eu vou perder a minha qualidade de vida, eu vou adoecer. Quantas pessoas a gente vê adoecendo no corpo, minha gente, porque não são capazes de filtrar as opiniões que os outros têm deles. Pessoas públicas, é claro. Quanto mais uma pessoa é pública, mais as pessoas vão achar coisas dela. Vão inventar, vão dizer verdades, mas vão inventar muito também. Agora eu pergunto para vocês: a inveja é um problema de quem está sentindo ou de quem está sendo a causa? Vai se curar. Eu não tenho o direito de fazer com que esses meus sentimentos mesquinhos me paralisem no mundo. Tanto é que quando eu me percebo tendo inveja de alguém, gente, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu não tenho o direito de ter inveja dele porque eu tenho outros valores. Eu não tenho que querer ser ele. Eu tenho que querer ser o que eu sou. Nós temos que florescer no lugar em que Deus nos plantou. Quantas pessoas estão sofrendo hoje terrivelmente males psicológicos, psíquicos, porque não são capazes de substituir as ideias ruins por ideias boas? Quanta gente sofre na vida porque ela está querendo ser a outra. Eu queria tanto ter aquele cabelo. Aí para ela, que ela gostaria de ter aquele cabelo, ela fala: seu cabelo está opaco, né? Está ruim, não está? Você pode não ter os valores que ela tem, mas você tem valores. Alvejo atinge a minha alma, porque me alveja por dentro também. O sabão que escorre do tanque na roupa que eu estou tirando a sujeira me atinge também. É a mulher que consegue ser feliz sendo dona de casa e descobre no ofício que exerce um jeito de lavar a própria alma. Às vezes o nosso sofrimento vai embora no momento em que você se ocupa de fazer alguma coisa de útil. Não permita que a depressão lhe pegue. Volto a lhe dizer, existem depressões que são processos químicos, o livro trata disso. Existem doenças que acontecem na nossa vida por desordens químicas, mas existem outras que são frutos da preguiça. Deprimido adora um sofá. Ai, padre, eu tô gorda desse jeito porque eu tô muito ansiosa. Aí ansiosa, ela come chocolate. Eu nunca vi um ansioso comer uma folha de alface de madrugada. Tá ansioso, come uma cenoura. Aí ela deita lá às 7 horas da manhã e ela passa o dia comendo pipoca e tomando um Toddy. E está deprimida. Aí à noite, não consigo dormir. Claro, ficou deitado o dia inteiro. Como é que vai dormir de noite? Aí assiste a sessão coruja, não sei o que. Depois de estar o dia inteiro com sono, muda o hábito. A tristeza muitas vezes vai embora na nossa vida no momento em que a gente faz uma caminhada, abre a janela e começa a ver o mundo. Vamos fazer uma limpeza nessa casa, vamos organizar a nossa vida. Eu encontrei aqui uma pessoa
que me mandou um testemunho até bastante grande. Eu vou ler só um pedacinho dele. Boa noite, Padre Fábio. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pela vocação, pelas palavras de conforto que o senhor traz através dos programas. Tenho uma trajetória de vida bastante sofrida, massacrada ao meu modo de ver, e também de arrependimento, já que estão presentes há quase 2 anos em minha vida. Com grande pesar, digo que cometi os maiores erros que uma mulher pode cometer. Vivi uma vida de promiscuidade, tive uma família muito ausente na minha vida, pais separados, carência de pai, mas eu sei que nada justifica os erros que eu cometi. Mas é a partir de toda essa promiscuidade que a grande derrocada aconteceu. Eu me arrependi verdadeiramente de coração, enxergando cada erro e mudando de vida. Nesse tempo de arrependimento sofri muito, fui ao fundo do poço, tive as piores experiências que eu poderia ter com essa situação, não comia, não dormia, já passei 24 horas sem dormir, Padre. E ao longo desse tempo dormia 1 ou 2 horas por noite. Eu me desgastei em tudo, como pessoa, na minha vida profissional, e foi nesse tempo que durante todo esse tempo, uma pessoa muito infeliz. Pedi perdão a Deus por todos os meus erros e pecados, e sinto que diante do que sou hoje, o Senhor me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Precisei sofrer muito para realmente mudar. Mudei a mentalidade, a postura, o modo de pensar, agir, mudei a minha vida e posso dizer que nasci de novo e me tornei uma pessoa nova. Porém, mesmo com todo o meu arrependimento e minha mudança, eu não consigo seguir em frente. Ainda tenho muita mágoa em mim, muita culpa, não consigo esquecer o passado, me sinto infeliz, inferior, e me fechei para todos. Estou vivendo muita solidão e não sei mais o que fazer com a minha vida. Há 1 ano e 6 meses acompanho o seu programa, que tem me ajudado bastante. Por favor, Padre, comente em seu programa sobre o arrependimento e como é possível seguir em frente depois de tantos erros cometidos. Muito obrigado, Carol. Carol, minha filha, você falou uma coisa tão verdadeira. É muito mais fácil a gente acreditar no perdão de Deus do que acreditar no nosso. E você sabe que boa parte das pessoas que eu encontro, Carol, que tiveram vidas muito erradas, e você não se sinta inferior por isso não, viu? Todos nós somos muito pecadores. É que aqui você está sendo honesta com seus pecados e você está tendo coragem de contá-los. Todos nós pecamos muito, todos nós erramos muito, Carol. E todos nós precisamos viver a dinâmica do perdão, que consiste em receber de Deus e depois concedê-lo a nós mesmos. Receber de Deus é a parte mais fácil. Sentir que Deus nos perdoa. Basta a gente fazer uma verdadeira experiência do amor de Deus e você vai ver que Deus não tem motivo para não lhe perdoar. Ele é pura misericórdia. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus em nenhum momento tem problema com os pecadores. Ele tem problema com os moralistas, tem problema com os religiosos, com os ratos de sacristia. Naquela época, né? Era outras sacristias. Com aquela gente ele tinha problema, ele tinha dificuldade, porque nem sempre ele encontrava verdade nessas pessoas. Agora com os pecadores não, ele fazia questão de estar com eles. Se você vai ver no Evangelho, minha filha, em muitos momentos Jesus esteve com pessoas que nós não gostaríamos de estar. Ia a lugares e ele era criticado o tempo todo por isso, porque estava com aquelas pessoas. Quando a pecadora lavou os seus pés, que era um gesto de intimidade, todos ficaram assustados ao redor, achando um absurdo ele permitir aquilo. Mas ele não estava nem aí com o que diziam os religiosos. Ele estava preocupado em falar ao coração de quem de fato precisava dele. Então, Carol, não se sinta menor por ter pecado, por ter vivido uma vida de promiscuidade, viu? A gente tem que ter vergonha da nossa hipocrisia. Isso sim a gente tem que ter vergonha.
A gente tem que ter vergonha de não ter coragem de contar a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. A gente tem que ter vergonha de enfiar a carapuça, esconder o nosso rosto para sair apontando os defeitos dos outros. Quando Jesus faz a experiência de buscar os que estão fora, Carol, Ele está justamente nos dando a lição de vida. Que Ele está o tempo todo oferecendo a sua misericórdia para que depois dela a gente possa recomeçar diferente. Aí o segundo passo é o mais difícil. Por exemplo, a pecadora que foi perdoada em público. Deus ofereceu a ela o perdão através de seu Filho Jesus. Mas só ela sabe o que precisou enfrentar. Só ela sabe o que precisou fazer, o exercício diário de quebra de hábito que lhe impedia de ver-se de maneira misericordiosa. Imagina que aquela mulher, Carol, tinha deitado na cama de milhares de homens e tinha permitido que muitos lhe tratassem como um objeto. Imagina o que isso provocou dentro dela. Receber o perdão de Deus não bastava. Era preciso transformar um perdão de Deus em perdão a si mesmo. Quando a gente não transforma o perdão de Deus em perdão a nós mesmos, nós não nos recuperamos. E é por isso que nós ficamos responsáveis por anunciar o Evangelho, para lembrar isso, que depois do perdão de Deus nós precisamos dar o nosso. Você precisa olhar-se no espelho, você precisa olhar-se e reconhecer-se como alguém de valor. O seu pecado não pode ter tido o poder de apagar o amor que Deus tem por você. Sabe, Carol, o seu desafio é o de 90% das pessoas que agora nos assistem. Sinta-se acompanhada. Todos nós, de alguma forma, estamos necessitados de transformar o perdão que Deus nos deu em perdão a nós mesmos. Todos nós, sem exceção, Carol. Estamos necessitados de fazer essa conversão. O amor que Deus tem por mim precisa me motivar agora em amor a mim mesmo. Porque se eu não tiver amor a mim, se eu não tiver respeito por mim, a vida se tornará impossível para mim. O que me leva adiante, Carol, é justamente essa capacidade de metabolizar o amor de Deus e ele se tornar tão presente em mim que ele vire naturalmente um amor por mim, um respeito pela realidade que me cerca, um respeito pelo território que é meu. Então, minha filha, olhe para tudo aquilo que você viveu, mas não olhe sem antes prestar atenção nas pessoas que Jesus escolheu para estar ao lado dele. São todas semelhantes a você. Todas as pessoas que Jesus quis, Carol, estão aqui, ó, são semelhantes a você. As pessoas que ele fez discípulos, apóstolos, as pessoas que ele recrutou, que ele quis perto dele, são todas parecidas com você, são todas com histórias semelhantes à sua, Carol. Então não tem motivo para não se perdoar, não tem motivo para olhar-se com desprezo. É só você acreditar no Evangelho, é só você prestar atenção aqui, nos exemplos que estão postos. E você terá todos os argumentos para usar com você mesma. Que eu sei que esse argumento você não tem que dar ao outro.
Nem adianta. Essa questão é entre você e ele. Se você ousar a olhar-se com um pouco mais de misericórdia, você compreenderá ainda melhor o significado da misericórdia divina na sua vida. Seja bem-vinda, Carol, ao grupo dos que precisam acreditar em si mesmos. Seja bem-vindo ao grupo dos que Jesus quer por perto. Dos que estão muitas vezes à beira do caminho, dos que estão envergonhados da história que viveram, dos que estão desacreditados, dos que não sabem para onde ir. Seja bem-vinda, Carol. Gente como você, que agora me assiste, que também tem o mesmo sentimento que Carol, que tem outro nome, mas que tem uma história parecida. E para você, olhe o Evangelho e veja que todos os que Jesus escolheu para estar com Ele tiveram uma vida muito parecida com a sua. A nossa raiva, ela nasce das nossas expectativas. A gente fica muito irritado porque nós criamos expectativas em torno das realidades. E como a gente espera que seja assim, e geralmente a vida nos decepciona, porque as nossas expectativas são altas demais, então o nosso processo de ira, ele é sempre provocado por causa das expectativas excessivas que nós temos. O que é o excesso de expectativa? Muitas vezes a falta de simplicidade na vida, né, gente? Quando você percebe que a simplicidade é um caminho seguro, por quê? Ela lhe indica para aquilo que pode ser. Não significa que nós vamos viver sem sonhos, não. Mas a gente vai começar a ser um pouco mais realista com aquilo que a vida pode ser. Né? A gente não vai ficar projetando demais. Por que eu sinto muita raiva do outro? Porque eu espero do outro que ele seja aquilo que eu quero. Eu fico esperando uma resposta. Eu quero que o outro seja como eu projetei. Muitas vezes me irrita. Eu quero a competência que o outro não tem. Então a gente acaba projetando em cima do outro uma série de necessidades nossas que acabam prejudicando, né, e provocando dentro de nós a raiva. A raiva, a ira é um processo muito perigoso porque nos emburrece. É um processo que nos retira da racionalidade. Pode observar, cada vez que a gente fica muito irritado, a gente perde a capacidade de ser racional. Você diz realmente o que você não queria dizer, você fala bobagem, você magoa, você machuca. Então controlar a raiva é, primeiro, baixar um pouco as expectativas. A gente ser um pouquinho mais humilde, a gente ser um pouquinho mais simples. O mundo não tem que ser do jeito que eu quero. E quando a gente começa a modificar a relação com as pessoas, permitindo que elas sejam elas mesmas, sem as nossas projeções, quem sabe a gente começa a se irritar menos. Nós nos irritamos muito por causa do estilo de vida que nós temos. Eu me lembro quando eu era criança, né? As luzes da nossa casa apagavam mais cedo. Elas eram desligadas muito mais cedo. Então a gente dormia mais tempo. Você pode observar que as nossas cidades e as nossas casas são cada vez mais iluminadas. E nós, para dormir, nós precisamos produzir um hormônio, né? Que é provocado justamente pela ausência de luz. Então, se você está num lugar muito estimulado por luzes, é bem provável que você faça a produção desse hormônio de maneira tardia. A melatonina, né, ela faz a gente dormir, ela induz o processo do sono. É um calmante natural que o seu organismo produz, mas você tem que permitir a produção. Se você fica se estimulando demais, com muita televisão ligada, muita tela de computador, muita luz acesa dentro de casa, essa produção de melatonina ela é mais atrasada. Então ela vai ficando mais tardia. E aí você dorme menos. Quem dorme menos? Digamos que você só dorme 5, 6 horas por noite.
Ao final de uma semana, é bem provável que você esteja com uma irritabilidade muito maior. Então há todo um aspecto psicológico, que é essa projeção das expectativas sobre o outro. Eu quero que tudo seja perfeito, e na hora que eu vejo que não é perfeito, eu me irrito. Mas há também esse aspecto biológico. Nós estamos cada vez dormindo menos, a nossa irritação é cada vez maior, nós somos estimulados o tempo todo, a gente se cansa muito, a gente não dá ao corpo o devido descanso, naturalmente a gente prejudica a qualidade das nossas relações. Então, pensar na saúde e dormir um pouquinho mais cedo é você preparar o seu dia de amanhã. Então, quando você dorme mais cedo, de maneira disciplinada, e às vezes a gente fica à toa, não tem nada para fazer, fica lá. Tem gente que é assim, né? Fica estimulado o tempo todo. Não, faça um momento crie essa tranquilidade necessária. Aliás, uma das coisas que me ajudou muito depois que eu mudei do convento para minha casa agora é não ter mais o meu ambiente de trabalho onde eu durmo. Não pode, tem que ser diferente. Você entra no seu quarto é para dormir, aí liga a televisão e fica lá. Aquilo tudo estimula a você produzir de maneira mais tardia ainda essa melatonina, que é o que faz justamente você dormir. Ajuda no processo do relaxamento, da profundidade do sono, da qualidade do sono. Você descobrir que seguir Jesus é você dormir cedo, é você comer certo. Por que isso influencia no seu seguimento a Jesus? Porque quando você tem qualidade de vida, quando a sua vida é saudável, você fica melhor para o outro. Quando você tem disciplina, quando você come certo, você dorme certo, você fica melhor para lidar com o outro. Isso é biológico, é resultado, o corpo é programado. Dá a ele o estímulo e ele será estimulado para aquilo que você programou. Ele dará uma resposta a partir do que você programou. É muito interessante, por exemplo, quando você pega uma atividade física. No início você aguenta andar 5 minutos na esteira. Se você é disciplinado, nos 5 minutos aquilo vai aumentando para 10, aquilo vai aumentando para 15, daqui a pouco você está correndo 1 hora e não há cansaço mais em você. Porque você estimulou o corpo a lhe dar uma resposta que você antes não tinha condições. Então a vida é assim, ela é toda alinhavada. Eu estou irritado. É muito fácil dizer isso. E é muito fácil a gente se justificar. Machuquei o outro, porque eu estava irritado, me desculpa. Não. Qual é a causa da sua irritação? Está vendo que existe uma causa que antecede essa resposta simples, muito fácil? Vamos parar de dar resposta muito simples. Estou irritado demais, mas por que está irritado? Dá uma olhada na sua vida. Começa a perceber se o seu jeito de viver está favorecendo ou não o processo dessa ira, dessa irritação. E o Chalita já falava, de maneira muito interessante. A raiva nos deixa burros. Quando você está com raiva, você perde tudo. Você realmente perde as estribeiras, você fica ignorante. Não é por aí. Quando a gente está, eu por exemplo, às vezes entro num processo de trabalho, eu faço de tudo para ir dormir o quanto antes. Terminou o evento, eu preciso dormir, porque no outro dia eu tenho que enfrentar outro evento. Quando eu me disciplino para fazer as coisas, eu dou conta de fazer os 11 dias de evento. Se eu não tenho disciplina nesse processo, se eu fico até muito tarde, jantando e conversando, batendo papo, no outro dia eu não tenho qualidade para a minha evangelização. A vida é assim. Ou a gente se disciplina, ou daqui a pouco nós não estamos dando conta do que precisamos fazer. E essa disciplina, ela é tão necessária quanto a oração. É um conjunto, é alinhavado. O ser humano é um conjunto. Ele não pode ser analisado a partir de resposta muito simples. Então, se está muito irritado, procura descobrir o que você pode mudar na sua rotina. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.